Qual é a ética que Cristo espera daqueles que são seus discípulos? Eu quero ler com os irmãos o capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 20. E gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, que a gente vai dar uma percorrida naquele que é o sermão mais famoso de Jesus, o chamado Sermão do Monte. O interessante é que lá em Israel, o lugar onde Jesus falou esse sermão maravilhoso, né, o Sermão do Monte, ele é um lugar muito visitado, muito conhecido. Nós mesmos estivemos lá no Sermão das Bem-aventuranças, que se chama o Monte das Bem-aventuranças. É um lugar muito bonito, irmãos, um lugar no alto de um grande monte. Eles construíram uma igreja octogonal, ou seja, uma igreja com 8 frentes laterais assim, e toda de vidro. Então você entra na igreja, e aonde você está na igreja, você tem uma visão do mar da Galileia. É muito lindo. Foi nesse sermão, nesse cenário, nesse monte, que Jesus pregou o seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Pastor Luciano já falou muito sobre esse sermão aqui, mas de forma muito especial eu quero tratar um pouco nessa noite sobre a ética de Jesus à luz do Sermão do Monte. Como é que o cristão, aquele que ouve de Jesus a sua ética, deve se comportar nos relacionamentos uns com os outros. O interessante é que no capítulo 5, no verso de número 16, Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O interessante é que o capítulo 5 é a ética diante dos homens. O capítulo 6 é a ética diante de Deus. O que Deus espera, irmãos, de mim e de você como crentes, vivendo nesse mundo, e um mundo tão perturbado e tão conturbado como é o mundo que nós vivemos hoje. Todos os dias somos sobressaltados com alguma notícia, né? Pessoas estão aí com os nervos à flor da pele por causa do governo, por causa das mudanças que poderão vir a acontecer, que já estão acontecendo. E às vezes as pessoas colocam a sua fé e a sua confiança nisso e perdem o sono, perdem a paz, e às vezes ficam tomados de uma ansiedade muito grande. E todas as vezes, irmãos, que a gente é tendente a acontecer isso com a gente precisa voltar os olhos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus no Sermão do Monte, irmãos, ela é uma palavra que independe das circunstâncias. Não se esqueça que quando Jesus veio a esse mundo, andou por essa terra, ensinou aos seus discípulos, fez milagres portentosos, a nação de Israel vivia escrava do Império Romano. Não se esqueça disso, né? Não se esqueça que o período que Jesus viveu foi um período onde os impostos eram pesados sobre a nação. E a nação sofria sob o jugo dominador dos Césares, que o Hernandes falou muito bem aqui, que na própria Judeia, na própria capital, em Jerusalém, quem dominava ali era um governador romano, Pôncio Pilatos. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus andou, viveu e ensinou em períodos muito mais conturbados e perturbados do que o nosso. E, no entanto, irmãos, a ética que Cristo deixou é uma ética atemporal. O que significa isso, pastor? Ela independe, irmãos, das circunstâncias em que vivemos. Ela independe dos governos humanos que se levantam e se desvanecem. Ela independe, querido, se de repente as coisas estão bem para nós ou se as coisas estão ruins para nós. A gente não pode esquecer que a palavra de Deus, e principalmente a ética que Jesus diz que deve brilhar diante dos homens,
ela não tem condição para fazer isso. Ah, pastor, nós estamos vivendo um período agora muito, muito difícil. Irmãos, a nossa ética, o ethos do reino de Deus, a ética de Jesus no Sermão do Monte, foi proclamada e ensinada num período muito mais difícil do que o nosso. Eu tenho certeza, irmãos, que o que a nação passava com os romanos não chega nem perto do que a gente pode vir a passar. E o interessante é que Jesus deixou essa ética para nós, essa beleza, essa maravilha que é o Sermão do Monte, não apenas uma ética que tem a ver com o nosso comportamento, a nossa luz brilhando diante dos homens, como no capítulo 6 ele diz que a nossa luz tem que brilhar também diante de Deus. Porque afinal de contas, irmãos, é a nossa luz brilhando diante de Deus que vai nos dar o fundamento para a gente brilhar da forma correta diante dos homens. É por isso que no Sermão do Monte, o pastor Luciano já falou que o capítulo 5 é a visibilidade do discípulo. É aquilo que o discípulo precisa desenvolver como ética diante da comunidade, diante dos homens. Mas no capítulo 6, Jesus fala dessa ética que tem que brilhar diante de Deus agora. Porque se você tomar cuidado e ler, você vai ver que no capítulo 6, Jesus fala agora sobre aquelas práticas devocionais que você faz em secreto. E você pode ver que Jesus introduz 3 práticas devocionais em secreto. E o pastor já disse isso aqui. No capítulo 5, brilha a vossa luz diante dos homens. No capítulo 6, brilha a vossa luz diante de Deus. Porque na realidade, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa ética diante dos homens. Por quê? Porque a gente, se cumprir essa ética e se desenvolver uma ética saudável, a gente pode se achar. Pode achar que a gente está indo muito bem, obrigado. E a gente pode ser motivado até de um orgulho espiritual, né? Olha, veja como eu sou bom, veja como a minha luz brilha diante dos homens. E é por isso, irmãos, que Jesus faz um contraponto muito bonito no Sermão do Monte, porque logo depois que ele diz que a nossa ética e a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, nós vamos ler no verso 20, Jesus lá no capítulo 6, ele começa agora a tratar da nossa ética em secreto. Você pode ler lá que Jesus fala sempre que nós devemos algumas práticas espirituais, disciplinares e, acima de tudo, piedosas em secreto. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e você vai orar em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando deres esmola, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda, e você dê a sua esmola em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando jejuares, você não fica parecendo as pessoas que você está jejuando, com aquela cara abatida, com aquela cara piedosa assim, encurvada, parecendo aos homens que você jejua, para os outros olharem para você e dizer, olha que homem piedoso. Não, lava o rosto, passa um batom, arruma o cabelo, e jejua em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Veja, querido, que Jesus é maravilhoso, por quê? Porque ele contrapõe o ethos, a ética diante dos homens, com a ética diante de Deus. É como se Jesus dissesse o seguinte, olha, a sua luz brilhando diante dos homens, ela vai depender da sua ética diante de Deus. É como se Jesus dissesse assim, se você tiver uma ética diante de Deus correta, uma disciplina correta diante de Deus, você vai ter capacidade de ter uma ética boa diante dos homens. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E no capítulo 5, irmãos, Jesus fala sobre essa ética do Sermão do Monte, que eu e você precisamos muito pautar e fundamentar a nossa vida nela, já que vivemos tempos difíceis e podem vir
a acontecer tempos mais difíceis ainda, e mais do que nunca, irmãos, o cristão vai ter que agora mostrar sua cara. E nós precisamos, irmãos, que essa ética nossa brilhe cada vez mais diante dos homens. Porque a ética do reino de Deus e aquilo que Jesus requer de mim e de você, como eu disse, ela brilha com luz mais fulgurante, não é nos momentos fáceis, mas acima de tudo nos momentos difíceis, amém? É lá, querido, que Deus quer ser glorificado. Se de repente a gente se mostra um cristão só quando as coisas são fáceis, que tipo de fé é a nossa? A nossa fé, ela tem que ser exercida, e essa ética diante dos homens tem que ser manifesta, principalmente em momentos de dificuldades. O apóstolo Paulo, irmãos, foi o grande arauto e exemplo dessa ética de Cristo, vivendo, irmãos, em meio a duras perseguições de duas classes de pessoas, o seu ministério inteiro. E você não vê esse homem reduzindo a ética por causa das circunstâncias. Pelo contrário, você vê esse homem, irmãos, brilhando com luz fulgurante nas duras perseguições que durante todo o seu ministério ele sofreu, primeiro dos judaizantes. Pastor Luciano já disse que quando Paulo escreve aos Coríntios no espinho na carne, a grande maioria dos comentaristas dizem que o espinho na carne não era uma doença. Embora o apóstolo Paulo talvez sofresse disso aqui, ó. Que hoje você pode resolver fazendo o quê? Isso aqui. O apóstolo Paulo talvez ele sofresse da vista. O apóstolo Paulo talvez ele possa ter problemas aqui e ali de saúde, mas eu não creio que o espinho na carne seja um problema de saúde. Por quê? Porque o que esse homem andava, o que esse homem viajava, se ele fosse uma pessoa doente, ele não ia para lugar nenhum. Mas muitos comentaristas dizem que o espinho na carne de Paulo eram seus próprios irmãos judeus, que o perseguiram duramente, e até os cristãos judeus que também o perseguiram duramente, porque ele era o apóstolo dos gentios. E do início ao fim do seu ministério, esse homem foi perseguido pelos judaizantes. É o espinho na carne. Mas o apóstolo Paulo não foi apenas perseguido pelos judaizantes. Ele foi perseguido também por Roma. O Império Romano perseguiu duramente Paulo. Paulo foi preso. Paulo, irmãos, várias vezes ele esteve enclausurado. Para você ter uma ideia, só em Cesareia Marítima, Paulo esteve preso 2 anos e meio. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente parece que não vê esse tempo todo que ele ficou preso lá. Pastor, quem prendeu Paulo em Cesareia Marítima? Roma. Paulo ficou preso em Roma. Quem prendeu Paulo? Roma, os romanos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo foi duramente perseguido, e ele fala sobre isso em 2 Coríntios. Ele fala que a vida toda dele foi uma vida de perigos. Perigo na terra, perigo no mar, perigo entre patrícios, perigo entre gentios, perigo nas estradas. Paulo, irmãos, quando ele narra a credencial do seu apostolado, todas as credenciais do apostolado de Paulo são lutas, adversidades e perseguições. A igreja, irmãos, fica morrendo de medo de governo aí. Você não tem que ter medo não, meu irmão. O cristão não tem que temer nada, só Deus. Tem cristão aí, irmãos, que está esfregando as mãos, morrendo de medo de governo, de PT, de não sei o quê. Irmão, sabe quem que a gente tem que temer? Nós temos que temer a Deus. É isso que as Escrituras dizem. Porque quando a gente olha a história da igreja, a gente vê que a igreja nunca se acovardou diante das dificuldades. Pelo contrário, diante das grandes dificuldades históricas, a igreja se levantou. A igreja se purgou, se purificou. A igreja mostrou a sua face e a sua beleza. Não foram nos momentos de facilidade, foram nos momentos de dificuldade. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, põe sua barba de molho, viu? Não espere dias bons,
Esperem dias maus, porque a Bíblia diz isso. Mas são nos dias maus que a nossa ética e o nosso testemunho tem que brilhar mais alto, amém, irmãos? Não cerre fileiras com os desesperados. Não cerrem fileiras com aquelas pessoas desnorteadas que não sabem mais o que fazer. Como dizia o Dr. Billy Graham, acalme o seu coração, porque eu já li a última página da história. E ela é uma página de vitória da igreja, amém? Então, meu amado, qual é a ética que Jesus deixou para mim e para você? Que independente de situação, de governo e de qualquer coisa que esteja no exterior, eu preciso fazer essa ética brilhar diante dos homens. Vamos lá? Versículo 17 do capítulo 5 diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir, no sentido de completar. Cumprir no sentido de trazer a sua real interpretação, não no sentido de que agora Jesus aboliu a lei. Tem muita gente acreditando nisso. O cumprir aqui não significa que em Jesus não tem mais lei. O cumprir aqui significa que em Jesus se completou a verdadeira interpretação da lei. Ele é o grande intérprete da lei. E é por isso que depois ele começa por 5 vezes citar a lei, e ele diz assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Sabe o que é isso? Completar a lei. Jesus veio trazer a interpretação correta da lei. Em outras palavras, ele veio trazer a mais pura, clara e cristalina ética para mim e para você. Ele interpreta a lei. Versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Está vendo, irmãos, que cumprir aqui não é acabar? Tem muita gente que lê o Novo Testamento e acha que o Velho Testamento não existe mais. E aí o sujeito pega a sua vida cristã e descamba, achando que pode fazer o que quiser, porque o Novo Testamento é graça e o Velho Testamento é lei. Não, irmãos, é tudo graça. O Velho Testamento também é graça, mas a graça também tem lei. A graça também tem aquilo que Deus requer de mim e de você. E tanto é verdade que cumprir aqui não é acabar, que no verso 18 Jesus retoma e diz exatamente isso. Olha, nem um i, nem o tio jamais, olha o que ele diz, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, querido, a ética que nós vimos semana passada do Salmo 15, continua valendo hoje, só que ela tem uma nova interpretação nos lábios de quem? Nos lábios de Jesus. Portanto, querido, quando você for ler a Bíblia, ou quando você for viver nesse mundo, não se esqueça que a Bíblia é uma só. Não se esqueça que o Velho Testamento e o Novo Testamento fazem parte das Escrituras Sagradas. E todos os dois são tremendamente atuais para os nossos dias, amém? É claro que agora tem uma diferença grande. Qual é, pastor? É claro que nós agora lemos o Velho a partir da interpretação do Novo. E quem fez essa interpretação? Jesus, amém? Ele é o grande intérprete das Escrituras. E é Ele que tem todo o poder e toda a autoridade para interpretar e trazer aquilo que os teólogos chamam de espírito da lei. Tem muita gente, irmãos, que diz assim: não, pastor, mas a letra mata. O espírito é o que vivifica. E usa aquele texto de Paulo de uma forma completamente errada. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo diz que com a lei sobreveio o pecado. Por quê? Porque através da lei eu pude entender quem eu sou de verdade. O que mata não é a lei, o que mata é o pecado, que a lei mostrou. Mas pela graça de Deus, esse pecado que a lei mostrou, eu encontro restauração, salvação e perdão em Cristo Jesus, que guardou a lei no meu lugar e por isso me perdoou dos meus pecados na cruz do Calvário.
Então, irmãos, quando Jesus reinterpreta a lei, ele não aboliu a lei. Ele trouxe a sua real interpretação para mim e para você nos dias de hoje. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui no verso 19, Jesus fala uma coisa interessante. Mesmo que você seja um professor ruim ou um professor bom, pode ficar tranquilo, você está lá, viu? Você está lá. Ele diz aqui no verso 19, se você violar um dos pequenos e ensinar os homens, você será considerado mínimo. Mas preste atenção, você é considerado mínimo no reino dos céus. Então, na realidade, irmãos, o que Jesus está dizendo? A capacidade que nós temos de extrair a interpretação real bíblica e transmiti-la e ensiná-la, ela é dificultada. Às vezes, a gente tropeça em alguma coisa. Às vezes, a gente tem uma compreensão errada de alguma coisa e às vezes tem ensinado de forma errada ao povo. Jesus não fala que você ficará fora do reino de Deus, mas você será considerado mínimo, porque você de alguma forma viola alguns dos mandamentos. Mas viola porque de repente você não tem uma interpretação correta. Mas aqui o texto diz que se você os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Portanto, meus irmãos, nós temos que nos esforçar para que a nossa observação da palavra e o ensino da palavra seja o melhor possível, o mais acurado possível. E no fim, no verso 20, está aqui o gancho que eu quero para extrair aqui essa ética do reino de Deus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Em outras palavras, justiça aqui é a ética. É a forma que eles observam o mandamento, ensinam o mandamento e vivem o mandamento. Jesus diz que se a nossa ética, se a nossa observação da palavra de Deus com respeito à nossa ética diante dos homens não exceder em muito a dos escribas, nós não entraremos no reino de Deus. Em outras palavras, a ética, irmãos, que Jesus veio ensinar é uma ética muito mais elevada do que apenas uma ética de observar a lei. Porque a ética dos fariseus era uma ética deturpada. Por quê? Porque na realidade o que eles ensinavam, eles não viviam. Lembra lá de Mateus, quando Jesus denuncia os escribas e fariseus? Jesus os chama de quê? Qual é o termo que Jesus usa reiteradamente para tratar com os escribas e fariseus? É uma palavra ruim, né? Ele diz, ó escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque vocês dizem, mas não fazem. Exigem, mas não cumprem. Em outras palavras, a ética do fariseu era uma ética, irmãos, completamente deturpada. Por quê? Porque a ética do fariseu era a ética das exterioridades. Jesus fala que eles eram parecidos com o quê? Antigamente, a pessoa, quando enterrava alguém, caiava, né? Botava cal no túmulo. Por quê? Porque o cal tem um valor o quê? Antisséptico, não é assim? O cal é usado para asepsia. E eles enterravam as pessoas e borrifavam cal no túmulo para fazer asepsia do túmulo. Jesus usa essa figura e diz assim, olha, vocês são parecidos com sepulcros caiados. Por fora, vocês parecem que estão limpos, mas por dentro estão cheios de toda podridão e rapina. Veja, querido, que a ética do Sermão do Monte, ela tem que ser uma ética superior à dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque uma ética apenas de exterioridades tem pouco valor ou valor nenhum diante de Deus. É por isso que a verdadeira ética, ela começa com Jesus e a graça que Ele depositou em você. É por isso que agora nós não somos salvos porque guardamos o mandamento,
mas nós somos salvos agora para guardar o mandamento. É por isso, querido, que agora tudo começa com a graça de Deus, e é essa graça que, nos purificando por dentro, nos ajuda a ser puros por fora. Essa é a grande diferença dos escribas e dos fariseus. Eles achavam que serem puros por fora os fariam puros por dentro, pela guarda da lei. Mas Paulo diz, irmãos, que ninguém pode ser salvo porque guarda a lei, porque ninguém consegue guardar a lei. E é por isso que Cristo veio, irmãos, para guardar essa lei bendita no nosso lugar e nos oferecer pela graça a salvação. Agora, esta graça que foi depositada sobre você e sobre mim, sobre todo aquele que crê e confessa a Cristo, é a graça que te purifica agora para uma ética ideal que Jesus espera diante dos homens. Por isso é que a nossa justiça, a nossa ética tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Sabe por quê? Porque eu não faço para ser salvo, eu fui salvo para fazer. Pastor, fazer o quê? Qual é a ética que Jesus espera que exceda em muito a dos escribas e fariseus? Versículo de número 21 ao versículo de número 48. Se você já leu o Sermão do Monte, você vai observar que por 5 vezes Jesus repete a mesma frase: ouvistes o que foi dito dos antigos, eu, porém, vos digo. Pastor, o que significa isso? Jesus agora vai dar a real interpretação do mandamento. Jesus agora vai trazer a ética do reino de Deus, mas a ética que vem interpretada por Jesus Cristo. A ética do Sermão do Monte, que ele espera dos seus discípulos e que nós nos comportemos diante das dificuldades que a gente vive nos nossos dias. Pastor, em que consiste essa ética? Em primeiro lugar, irmãos, ela consiste no uso disciplinado da nossa língua. Veja o versículo 21 e o versículo 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Veja que Jesus usa o mandamento de matar, só que Jesus, irmãos, levanta a régua, porque o problema não é matar, o problema é a intenção que você tem no seu coração. Veja bem, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Pastor, agora Jesus complicou o negócio. Jesus agora colocou o sarrafo tão alto, que como é que a gente vai conseguir alcançar isso aí? Porque o mandamento, o problema do mandamento era matar. Aí Jesus vem e fala assim, não, o problema não é matar. O problema é sua intenção de ferir o seu irmão, até com palavras. E aí, irmão, sabe o que Jesus quer dizer? A ética cristã, a ética do Sermão do Monte, é uma ética que deve ir muito além do assassinato e da morte em si. A ética tem que descer para o seu coração e tem que limpar do seu coração o ódio e tem que limpar do seu coração o uso abusivo, indisciplinado, ferino, cruel da sua palavra. Ele termina dizendo assim: quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O Hernandes, quando comenta isso aqui, ele fala que Jesus não usa aqui uma comparação, não. Ele usa uma hipérbole. Ele fala uma coisa aqui exagerada, ele faz uma coisa assim, que não tem comparação, é uma coisa muito maior. Por quê? Porque, pense bem, você lançar sobre o seu irmão uma palavra dessa, chamando-o de tolo, Jesus está dizendo que você está sujeito ao fogo do inferno. É claro que aqui Jesus usa um exagero, uma figura de linguagem hiperbólica, para mostrar o quê? Para mostrar como é que o coração do discípulo e do crente
precisa acolher nele sentimentos bons e nunca sentimentos ruins contra quem quer que seja, e principalmente tem que disciplinar o uso da sua palavra. Se você der uma olhadinha no verso 37, Jesus volta a falar sobre isso, dizendo assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele fala que no verso 22, proferir insulto contra o seu irmão, chamar o seu irmão de tolo, já traz julgamento sobre você. Dr. Martin Lloyd Jones diz que isso é a santidade da palavra. É você tomar cuidado para não usar a sua palavra para ferir ninguém, para acusar ninguém, para denegrir ninguém. A ética do reino de Deus é uma ética da palavra, e essa palavra tem que ser usada unicamente para edificar. Paulo fala isso em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que produz edificação e transmita graça àqueles que a ouvem. E Jesus aqui, irmãos, fala sobre essa disciplina que eu e você temos que ter com o uso da nossa palavra, principalmente para tratar os irmãos e para evitar aquela amargura e agressividade que se encontra no nosso coração e dá vazão nos nossos lábios. O escritor de Provérbios diz que a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. E o coração do crente não pode estar cheio de ira, de ódio e ressentimentos e ferir o seu irmão com isso. Por quê? Porque isso não faz parte da ética do cidadão do reino, do discípulo de Cristo e do Sermão do Monte. E lá no verso 37, o Dr. Martin Lloyd Jones fala da veracidade da sua palavra. Seja sim, sim. O que quer dizer isso? Se eu falar, é verdade. Aquilo que eu disser é verdade. E o Dr. Martin Lloyd Jones fala de uma terceira condição aqui, que não é só da veracidade, é a confiabilidade. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Em outras palavras, a ética da palavra do cristão tem que ser santificada, tem que ser uma palavra com veracidade e tem que ser uma palavra com confiabilidade. O que significa isso? Falou, cumpriu. A sua palavra é confiável. A pessoa confia naquilo que você fala. Aquilo que você fala é verdade. E você fala de forma amorosa, cândida. Você não usa a sua palavra para ferir, para difamar, para prejudicar quem quer que seja. Então, irmãos, a primeira marca dessa ética do Sermão do Monte é o uso disciplinado da palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Como você tem usado a sua língua? Cuidado com ela. Cuidado com ela. O Salmo 15 fala também de problema com os lábios, né? E veja que Jesus introduz essa mesma coisa aqui no Sermão do Monte. Cuide, querido, dos seus lábios. Cuide de usá-los para a glória de Deus. Cuide de usá-los para o benefício do próximo. Cuidado com o que sai dos seus lábios com a sua esposa. Cuidado. Você pode feri-la profundamente. Cuidado, esposa, com o que sai dos seus lábios para com seu marido. Você pode feri-lo profundamente. Eu sempre digo que tem palavras que têm a capacidade de ferir mais do que às vezes uma agressão física. Cuidado, papais, com as palavras que vocês dizem para os seus filhos. Cuidem daquilo que sai dos lábios de vocês. Façam a oração que Davi fez no Salmo. Senhor, põe guarda na porta dos meus lábios, para que eu não fale dolosamente contra o meu irmão. A segunda marca, irmãos, da ética do Sermão do Monte, está aí no versículo de número 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão,
e então, voltando, traz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus usa uma ilustração aqui de alguém que devia uma coisa a outra pessoa e não queria consertar e pagar de jeito nenhum. E essa pessoa denunciou ao juiz, o juiz então recolhe essa pessoa, põe ela na prisão e até ela pagar, ela não vai sair mais dessa prisão. Pastor, por que Jesus usa essa figura? O que Jesus quer ensinar? Qual é a segunda marca da ética do cidadão do reino de Deus? É a capacidade, irmãos, ininterrupta que a gente tem que ter para perdoar as pessoas que nos ofendem. É isso que Jesus quer dizer aqui. Quando ele diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, isso aqui não é oferta de dinheiro, isso é o culto. O culto naquele tempo era demonstrado através de uma oferta, né? De um sacrifício. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você vem prestar um culto a Deus e te lembra que você tem um litígio contra alguém que não resolveu, deixa a tua oferta primeiro, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e presta o culto. Assim como Jesus colocou a vara, não é, da coisa da morte lá em cima, apenas para a intenção de ferir o irmão, Jesus também agora usa a vara lá em cima para dizer o seguinte, olha, se você se lembrar que tem alguém que tem algo contra você, que não resolveu, vai reconciliar-te com teu irmão. E aqui, irmãos, a ética do discípulo de Cristo e do Sermão do Monte tem que ser essa capacidade ininterrupta de perdoar. Jesus falou muito sobre o perdão na Bíblia. Jesus usou, irmãos, ilustrações vigorosas sobre o perdão. E o cidadão do reino de Deus precisa imitar o seu mestre. O perdão é tão importante, irmãos, que ele está na oração do Pai Nosso. Eu não sei se você observou bem a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso tem uma condicional. E só uma. Quando Jesus ensina aqui mesmo no Sermão do Monte a oração do Pai Nosso, quando ele ensina a orar em secreto, ele fala sobre isso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que significa isso, irmãos? O perdão de Deus por nós está intimamente atrelado ao nosso perdão com o próximo. Em outras palavras, se Deus perdoou você em Cristo Jesus, sendo você quem era, quem é você que não é capaz de perdoar um seu igual? Portanto, irmãos, a ética do cidadão do reino, do Sermão do Monte, de Jesus Cristo para os seus discípulos, precisa ser a ética do perdão. Por quê? Porque nós somos pecadores, não é? Nós erramos, nós falhamos, e nós temos que ter a humildade necessária para buscar o perdão, pedir o perdão e entregar também o perdão àquele que nos pede. Jamais te perdoarei. Isso não é ética, irmãos, do discípulo de Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou. Aliás, irmãos, na cruz do Calvário, uma das palavras de Cristo foi qual? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até na hora, irmãos, que Jesus, na sua agonia na cruz, ele teve essa capacidade de perdoar os seus algozes. E sabe o que eu acho bonito? O seu primeiro mártir fez a mesma coisa. Quem que morreu apedrejado? Quem morreu depois de pregar um sermão belíssimo, dizendo que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, que o mundo é o estrado dos seus pés, e faz um sermão belíssimo, irmão, dizendo o seguinte: vós matastes o justo, e agora querem aí se desculpar, mas o sangue dele vai requerer da cabeça de vocês. A Bíblia diz que eles pegaram em pedras e apedrejaram Estevão até a morte. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita em pé para receber o seu espírito.
E quando ele entregou o seu espírito àquele que se levantou para recebê-lo na glória, ele fala a mesma coisa que Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A ética, irmãos, do Sermão do Monte é a ética do perdão. Se você se lembrar que tem alguém, verso de número 23, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão. Sabe por quê? Para que Deus aceite o seu culto. É sério, irmãos. É sério. É isso que Jesus está querendo dizer. Não preste o culto ao Pai perdoado por Cristo sem ter perdoado alguém. Perdoe para que o seu culto seja aceito. Tem muita gente esquecendo disso aí, irmãos. Perdoe para poder realmente participar e ser perdoado do culto que agrada a Deus. Terceira marca, versículo 27, Jesus agora fala sobre o adultério. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar, Jesus é cruel, não é, irmãos? Vê que o negócio de Jesus não é a atitude. O negócio de Jesus é a intenção por trás da atitude. Isso já é para ele condenável. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Verso 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E agora Jesus dá alguns exemplos dramáticos, outra hipérbole aqui que Jesus usa, uma figura de linguagem exagerada, o negócio assim, que aos nossos olhos é meio absurdo. Ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Por que Jesus fala olho? Por causa do versículo 28. Se alguém olhar para uma mulher com a intenção impura, e Jesus então fala do olho no verso 29, verso 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, por quê? Porque a mão é a atitude, né? A mão é aquilo que você pega. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Pastor, eu vou ter que sair agora serrando mão e arrancando olho? Espero que não, meu irmão, não faça isso. Primeiro que você vai sentir uma dor horrorosa. E Jesus não está querendo que você faça literalmente o que ele está dizendo. O que Jesus está fazendo é interpretando a questão do adultério, muito mais para a atitude do adultério, mas trazendo para a intenção do seu coração. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que a ética do discípulo, a ética do Sermão do Monte, é a incompatibilidade do cristão com o pecado. O pecado é incompatível com a ética do cidadão do reino de Deus. Jesus fala que o pecado agora ele tem que ser, de uma forma assim dramática, removido da nossa vida e tudo aquilo que induz ao pecado. É por isso que a ideia de Jesus é tão hiperbólica. Arranca o olho, corta a mão. Por quê? Porque tudo aquilo que induz você a pecar tem que ser dramaticamente retirado da sua vida, e não que você vai sair arrancando o olho e cortando mão aí por aí, mas é que você não pode conviver agora com aquilo que induz você ao pecado. A incompatibilidade do cristão conviver com aquilo que induz ele ao pecado, e muito mais com o pecado em si. Eu já citei aqui um exemplo, numa das minhas mensagens do passado, de um escritor que eu gosto muito, o Philip Yancey. Ele é um autor muito premiado nos Estados Unidos, ele é um escritor cristão, jornalista, escreveu vários títulos que ganhou prêmios nos Estados Unidos e agora inclusive lançou uma biografia, e eu quero muito comprar a sua biografia. Ele tem livros maravilhosos, inspirativos, por exemplo, Jesus que eu nunca conheci, é dele, Maravilhosa Graça, é dele. A Bíblia que Jesus lia é dele, o Deus invisível é dele.
Ele tem vários títulos, irmãos, que enlevam a minha alma, é uma leitura que eu amo. Ele tem um livro que chama Descobrindo Cristo nas Coisas Pequenas. Ele tem um livro sobre dor e sobre problemas de sofrimento que se chama Decepcionado com Deus. Ele é um escritor, irmãos, que ele inquire muito essa questão do sofrimento humano e por que Deus, né, de certa forma, convive com esse sofrimento tão grande, muitas vezes do próprio cristão. Num dos seus livros, ele narra um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele era um jornalista famoso e é até hoje. Ele já é velho, está fazendo quase 80 anos, o Philip Yancey. Ele era convidado para dar muitas palestras, e ele ficava em muitos hotéis. E ele conta num dos livros dele, sem vergonha nenhuma, que quando ele chegava nos hotéis, a primeira coisa que ele perguntava, tem TV? O cara falou, tem sim senhor, com todos os canais abertos, tudo que o senhor quiser. Ele falou, então tire a TV do quarto, por favor. O cara não entendia nada. Ele falou, eu não fico no seu hotel se o senhor não retirar a TV. E aí o sujeito tinha que ir lá no quarto dele, retirar a TV, tirar da parede, trazer para fora, aí ele subia no quarto. E aí ele explicou por quê. Ele falou que nas noites, quando ele chegava no hotel, depois das palestras, ele poderia ser tentado a ligar a TV. E ele poderia ser tentado a ver o que ele não deveria ver. Então ele preferia, por causa do ensino de Jesus, retirar da vida dele tudo aquilo que poderia induzi-lo ao pecado. E é por isso que ele retirava a televisão do quarto. Um bom exemplo, irmãos, do ensino de Jesus. O cristão não deve conviver com aquilo que ele sabe que é perigoso para ele. Você quer ver um exemplo bonito na biografia do Dr. Billy Graham, que eu tenho também no meu gabinete? Posso te emprestar, mas esse você vai ter que me devolver. Que esse livro eu gosto muito dele, ele é todo com capa plastificada, ele é todo colorido, ele é lindo. O Dr. Billy Graham conta que às vezes que ele entrava nos edifícios, você pode até pensar que é exagero, pastor, isso é meio exagerado. Eu às vezes, irmãos, prefiro algumas coisas exageradas do que a gente dar vazão a algumas coisas. O Dr. Billy Graham conta que quando ele entrava nos hotéis, se ele estivesse sozinho, quando chamasse o elevador e quando a porta abria, se tivesse uma mulher lá dentro, ele não entrava. Sozinho. Não entrava. Pastor, mas aí isso complicou, ué. Será possível que ele era um evangelista tarado? Que ele não podia entrar, que ele ia atacar uma mulher no elevador? Não, irmão, você sabe por que ele não entrava? Porque ele entendia que quem ele era, um homem pregador, conhecido, um homem de Deus, não ficaria bem se ele de repente subisse, abrisse o andar, tivesse cheio de gente, eles encontrassem o Dr. Billy Graham e uma mocinha dentro do elevador. Por quê? Porque ele entendia também que ele tinha que preservar a si mesmo e preservar a ética dele à luz dos homens. Tome cuidado, querido. Tome cuidado, porque a incompatibilidade com o pecado é uma ética do cidadão do reino de Deus. A gente não pode conviver com aquilo que induz você a pecar. A gente tem que cortar dramaticamente da nossa vida. Se você tem problema com celular, compre aquele celular antigo de abrir que só conversa. Você lembra dele ou não? Eu acho que nem existe mais, né? Se você de repente tem qualquer coisa na sua vida que induz você a pecar, lembre-se da ética do Sermão do Monte, arranca o seu olho e lança fora. Porque é preferível você entrar sem o olho e cego no reino de Deus, do que entrar com os dois no inferno. Incompatibilidade com o pecado. Nós não podemos, irmãos, conviver com o pecado e nem com aquilo que nos induz ao pecado. Graças a Deus que quando eu cheguei aqui na IPVO, viu, Roberto? Eu vejo que o conselho da IPVO é muito atencioso. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez eu vim pregar na igreja, eles me levaram aqui atrás para conhecer o gabinete. Lembra, Roberto? Pastor, esse gabinete é o gabinete do senhor. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu já amei assim, foi a porta. Porta, pastor? Mas que porta? Estou vendo a Mariana me olhando assim, porta.
A porta do gabinete pastoral tem um vidro gigante nela. Para quê? Para que todos que estão lá fora possam ver quem está lá dentro e ver o que o pastor está fazendo. Vidro. Sabe o que é isso, pastor? Segurança. Segurança para quem? Para mim. Viu, irmãos? Porque o que corre na minha veia chama-se sangue. Igual o seu. Segurança para aqueles que estão lá fora. Já pensou? Entra uma moça bonita no meu gabinete, perfumada, com essas roupas que hoje só Jesus na causa, e a porta é fechada? Já pensou, querido? Aí eu abro aquela porta, está lá fora minha esposa, minha filha, um monte de gente da igreja. O que eles vão pensar de mim? E eu sei o que você vai pensar. Porque o ser humano é assim, irmãos. Eu também pensaria. É claro que eu não pensaria coisas ruins, mas pelo menos eu pensaria assim: cuidado, pastor, põe um vidro nessa porta. Portanto, querido, a terceira marca da ética do Sermão do Monte é a incompatibilidade com o pecado. Remove drasticamente tudo aquilo que induz você a pecar. Tira da sua vida, deleta, apaga, passa por outro caminho, não conviva. Versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Irmãos, os mandamentos de Jesus é complicado, não é? E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pastor, qual é a quarta marca tão difícil também nesse texto? Parece que ele colocou a régua lá em cima. Que coisa difícil. Irmãos, é muito simples. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A liberalidade da vida e dos bens que você tem. Em outras palavras, Jesus está ensinando uma coisa só: libere. Não prenda. Não tome para si. Libere. Primeiro, libere a tua vida, ou seja, haja como se a sua vida não valesse muito. Haja como os seus bens não valessem muito. Por quê? Porque existe uma outra vida que é muito mais valiosa do que essa que você tem. A ética aqui, irmãos, é dessa liberalidade, é esse princípio, né? Em primeiro lugar, da não retribuição. E para você não se vingar daquilo que as pessoas fazem a você, mas que você tenha capacidade de sofrer o dano. Sabe por quê? Por causa da liberalidade da sua vida. Você não exige nada. Você é livre. Você pode ofertar e oferecer sem exigir nada. Sabe por quê? Porque você é livre. E aí Jesus fala da resistência ao perverso. Ele diz isso no verso 39. Qualquer que te ferir na tua face, volta também a outra. Sabe o que significa isso? A pessoa livre, querido, ela não quer retribuir o mal. Ela não precisa disso. Eu não preciso retribuir o mal que a pessoa me faça. Pelo contrário, a minha vida é tão livre, eu sou tão livre, que a pessoa pode até me fazer o mal, mas eu não vou retribuí-la de forma nenhuma. Você já imaginou o que significa qualquer que te ferir na face direita? Fica na frente do irmão, em vez se você tem capacidade de dar um tapa nele na face direita dele. Você já pensou nisso? Porque se você der um tapa nele, você só vai dar um tapa nele na face esquerda. Você não vai bater aqui. Por que Jesus fala face direita? Porque se você for dar um tapa no seu irmão estando na frente dele, você só consegue acertá-lo na face direita se você der um tapa com as costas da mão. Quer tentar com o Carlos aí? É assim mesmo. Você quer ver? Vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar aqui. Vem cá.
Você acha que o mandamento de Jesus é difícil? É mais difícil ainda. Se eu der um tapa no meu querido Luiz Fernando, olha aqui, ó, se eu der um tapa nele, eu vou acertar onde? Na face esquerda. Essa é a face esquerda dele. Eu não consigo dar um tapa nele assim, mas eu consigo dar um tapa do jeito que Jesus está dizendo e acertar a face direita. Como? Assim. Pronto, ó. Tá vendo? Meu tapa não é com a palma da mão. Meu tapa é com a... Parabéns. Pastor, por que Jesus disse a face direita, você dá um tapa com a face direita? Sabe por quê, irmãos? Porque no tempo de Jesus, se você quisesse defraudar, ofender, ou chamar alguém para um litígio, e ser assim profundamente desonroso com a pessoa, você dava um tapa desse jeito nele. O que Jesus está querendo dizer é que a ofensa aqui foi muito grave. A pessoa te ofendeu com a face direita. Mas se ele te ofender com a face, com tapa na face direita, sabe o que Jesus disse? Bate do lado de cá também. Em outras palavras, a ofensa mais grave, não retribua. Dr. Charles Swindoll, num dos livros dele, escreveu uma das frases mais lindas que eu já li, e eu escrevi aqui na minha Bíblia, está escrito aqui: segundo o ensino de Jesus, o seu corpo nunca deve ser uma arma, porque ele sempre deve ser um alvo. Que bonito, hein? Meu corpo não é arma para ferir ninguém, para retribuir ninguém, mas ele pode ser um alvo da sua ira. E sendo o alvo da sua ira, eu posso aplacar a sua ira no meu corpo. Sabe o que significa isso? Ser livre. A liberalidade com a vida. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi isso que Jesus fez? O corpo de Jesus era uma arma ou era um alvo? O corpo de Jesus foi um alvo. E sendo um alvo, ele curou você. Ele salvou você. Ele perdoou você. Os grandes homens de Deus que promoveram grandes revoluções na história da humanidade, usaram esse princípio da não resistência, não retribuição e liberalidade da vida para angariar o sucesso que eles tinham nas suas ideologias. Sabe quem eu estou me lembrando aqui, Elias? Mahatma Gandhi. Gandhi, irmãos, foi espancado até a morte. Eles deram com pedaços de pau em Gandhi e deixaram quase morto no chão. Os seus adeptos ficaram horrorizados de como ele se entregava para os seus algozes para apanhar daquele jeito. E ele dizia que ele nunca ia retribuir. Sabe por quê? Porque ele nunca ia pagar o mal com o mal. Ele sempre pagaria o mal com o bem. Porque foi isso que ele aprendeu de Cristo. E olha que ele não era cristão. Ele dizia o seguinte: enquanto eles me espancam, o ódio e a ira deles vai se diluir. É no meu sofrimento que eu vejo a salvação deles. Pastor, qual é a ética do Sermão do Monte? Não retribui, querido. O cidadão do reino de Deus não busca vingança. O cidadão do reino de Deus, quando é ferido e ofendido, sofre o dano. Porque nele sofreu o dano, está a redenção do seu algoz. Jesus fez isso por você, não fez? Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, e aí Jesus não fala apenas, eu vou terminar aqui, do princípio da não retribuição e da vingança, mas agora ele também introduz algo que vai muito além. Você não apenas não retribui e não se vinga, mas como você também entrega. É o princípio da liberalidade, agora dos bens e da generosidade. Ele fala da túnica. Quem quer tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Você sabe o que significa túnica e capa? Sabe. A túnica é aquela roupa por baixo que todo judeu usava. Agora a capa era o instrumento dele para tudo.
Capa era instrumento para se aquecer no frio, capa era um instrumento para dormir de noite, nas viagens. A capa era algo essencial para um judeu. Um judeu sem a capa, ele não podia viajar para lugar nenhum, e ele não podia usar como cama e nem se aquietar do frio. E agora veja o que Jesus mais uma vez fala: se alguém quiser tirar de você a túnica, o que você faz? Você entrega para ele também a capa. Sabe o que é isso, irmãos? É você ser livre. Livre de você mesmo e livre dos bens que você possui. Esse é o princípio, é a ética do Sermão do Monte. Você não se apegar a coisas. E se alguém de repente quer tirar alguma coisa de você, você de repente é livre para ofertar para ele até aquilo que ele nem pediu. Porque aquilo não tem muito valor para você. Porque os valores que você preza estão em outro lugar. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Veja que você é uma pessoa sempre disposto a ir além, a fazer além, para o benefício da pessoa, mesmo que essa pessoa te faça o mal. Verso 42, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Claro, se você tiver para oferecer, ofereça. Se você puder abençoar, abençoe. Portanto, irmãos, a liberalidade dos bens e da própria vida é uma marca da ética do cidadão do reino, do Sermão do Monte. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Então falamos hoje de 3. E a gente termina. Primeiro, versículo 21 a 22, o uso disciplinado da palavra. Vamos tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios. Cuidado quando você vai no seu esporte lá, no seu lazer, no seu trabalho, que você tem vontade de ferir o seu irmão com uma palavra assim. Lembre-se que você foi chamado para fazer com que sua luz brilhe diante dos homens. E uma das formas é você ser sábio no uso da sua palavra, da sua língua. Cuidado, viu? Por isso que o pastor deixou de ir ao jogo de futebol, tá bom? Fui uma vez para nunca mais. Segundo, nada contra, viu, querido? Nada contra, pode continuar indo. Amando o seu time, torcendo lá para os Corinthians, fica à vontade. Palmeiras, Atlético Mineiro. Eu optei para nunca mais ir num campo de futebol, viu? Eu optei, Você fica à vontade. Segundo, a capacidade ininterrupta do perdão, versículo 23 a 26. Eu acho bonito, irmãos, lembrei aqui de um fato. Eu acho bonito José, né? A história de José é linda. José, quando casou com a filha do poderoso lá do Egito, né? José teve 2 filhos. 2 filhos. O interessante é que quando nasce um deles, Manassés, ele põe o nome de Manassés. E lá no texto está por quê? Manassés, o Senhor me fez esquecer das minhas aflições do passado. Em outras palavras, ele põe o nome no filho, aquilo que ele fez com os irmãos, perdoá-los. Coisa linda, hein, irmãos? O nome de Manassés já era a intenção de José perdoar os seus irmãos. O Senhor me fez esquecer a maldade que eles fizeram comigo, eu vou botar isso no nome do meu filho. É por isso, irmãos, que quando os irmãos de José vão para o Egito, a caça de comida, José já tinha intenção e já tinha perdoado eles no coração. Amém? Querido, perdoe. Porque todos os dias somos perdoados, né? E terceiro, a incompatibilidade com a prática do pecado, né? Evite a todo custo aquilo que te induz ao pecado. Corte dramaticamente tudo aquilo que o faz pecar. E por fim, Jesus fala da liberalidade da vida e dos bens, princípio da não retribuição e vingança, mas da liberalidade e da generosidade. A vingança do cristão é o perdão. Bonhoeffer escreveu isso no seu livro Discipulado.
A vingança do cristão é o perdão. O cristão se vinga perdoando. Essa é a vingança do cristão. O cristão vence o mal com o bem. Vamos terminar? Abre a sua Bíblia com o pastor em Romanos 12. E aí a gente termina. Semana que vem eu termino, se Deus for servido. Verso 17. Olha como Paulo aprendeu a cartilha de Jesus. Olha como Paulo parece que ele faz um resumo maravilhoso dessa ética. Capítulo 12, verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Veja que Paulo está dizendo aqui uma ética lá do Sermão do Monte. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que Paulo está dizendo isso? Porque é claro que você não pode ser juiz de uma outra pessoa. Se você de repente tem a pretensão de perdoar e ser um homem da paz, o que é importante é a sua atitude, porque a do outro não está mais debaixo da sua gerência. Se possível, tende paz com todos os homens. Mas não é dependendo de você, é dependendo da resposta do outro. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Veja o apóstolo Paulo dando um eco aqui que Jesus ensina. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está citando Deuteronômio 32, 35. A vingança do cristão é o perdão. Se alguém tem que vingar, é Deus. Não sou eu. Agora preste atenção que coisa bonita. Veja como a ética do Sermão do Monte não é apenas você não fazer, mas a ética está ligada a você agir, a você fazer. Pelo contrário, se o teu inimigo, olha bem, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Tem gente que entende esse texto errado. Acha que amontoar brasa viva sobre a cabeça é a cabeça de quem faz o bem, né? E acha que brasa viva é tipo alguma coisa que vai purificar. Não, aqui é exatamente o contrário. Quando o texto diz que você deve dar de beber, dar de comer ao seu inimigo, e você amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, é brasa viva sobre a cabeça do teu inimigo. Em outras palavras, você fazendo o bem, quem te fez o mal, o juízo vem sobre ele, não sobre você. Por quê? Porque você, como cristão, faz o bem, mesmo ao seu inimigo. E o juízo de Deus agora vai se repousar sobre quem? Sobre quem fez a injúria a você. Mas preste atenção, isso quando você faz o bem a ele, porque se você retribuir com o mal, vem sobre você. É isso que o texto quer dizer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, com certas coisas, sabe por quê? Porque isso é o que nos cabe. E aí o juízo vai ser agora com a parte que de repente te ofende, com a parte que quer se manter irredutível. A sua parte como um cristão e dentro de uma ética cristã, você já resolveu. Ok? Depois a gente vai terminar. Deus te abençoe muito. E não se esqueça que essa ética só é possível aos cristãos e por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos constrange. É a graça de Deus que nos conduz a pelo menos a gente lutar, a pelo menos a gente buscar, a pelo menos a gente ter esse tipo de comportamento como algo que a gente precisa sempre perseguir, para que a nossa luz brilhe diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém?